E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Spartan aqui para mais um vídeo. O canal começou tem pouco tempo, mas esse já é o último vídeo do ano. Então, queria pedir para você humildemente deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, clica aí nos sininhos das notificações, porque toda vez que eu lançar um vídeo, você vai ser notificado. Se por um acaso você vê, Spartan, eu não fui notificado de um vídeo seu, você lançou e eu vi só depois. Manda um comentário, tá bom? Que aí eu vou fazer toda uma documentação desses casos. Depois, se eu precisar, eu posso levar tudo isso para o YouTube. E também segue o meu canal na Rumble, tá bom, pessoal? Eu tenho um canal lá na Rumble, ele fica como uma espécie de backup. A minha intenção é fazer conteúdos mais polêmicos lá na Rumble. Eu ainda não comecei esses conteúdos mais polêmicos, mas a intenção é começar lá. Spartan, eu não consigo acessar a Rumble porque a Rumble saiu do Brasil. Use VPN. Essa é a saída, tá bom? Spartan, eu não tenho VPN. Meu amigo, aí a situação complicou um pouco pro seu lado. Então você vai me acompanhando aqui no YouTube. Assim que você puder ter uma VPN, você acessa lá o Rumble, tá bom? Então vamos ao tema do vídeo. A gente precisa entender que 2024 já está aí e muitas expectativas existem para o próximo ano, tá? E as expectativas para nós, que somos aí do campo da direita política, ela é uma expectativa que não é muito boa, tá bom? Primeiro porque a esquerda ela está sendo muito mais voraz, muito mais aparelhadora do que foi antes, e muito também porque ela está sendo apoiada por grandes grupos metacapitalistas interessados em certas narrativas aqui no Brasil, tá bom? Isso aí eu vou explicar melhor ao longo do vídeo. Mas seguindo aí para um primeiro ponto, eu fiz um artigo lá no meu site sociedadeinteligente.com, e aí esse artigo ele meio que previa aí 5 situações para a direita em 2024. Não é um exercício científico, né? Não é uma análise, é só um exercício didático aí para a gente tentar pensar num possível cenário que a gente vai enfrentar em 2024, tá bom? E o primeiro ponto que eu trago é sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro ele é um verdadeiro nêmesis do Lula. Ele tem a popularidade do Lula, ele tem o carisma que o Lula tem, só que ele não é um ladrão, não é uma pessoa aí que teve seu processo anulado pelo STF, apesar do STF mesmo ter dito no passado que haviam fartas provas sobre tudo que a gente sabe que o Lula fez. E aqui eu não passo pano, tá? Eu não concordo com muito do modus operandi da Lava Jato. Eu acho que eles erraram e os erros que eles cometeram dão seus frutos muito hoje. Tanto o erro que eles cometeram que gerou a anulação do julgamento, quanto o erro deles cometerem muitas ações de certa feita arbitrárias que hoje estão sendo usadas contra a direita, tá bom? Só que voltando ao tema do Bolsonaro, o Bolsonaro ele incomoda muito a esquerda mesmo estando inelegível. Primeiro, pela popularidade que ele tem, por onde ele passa as pessoas querem ver ele, querem tirar foto com ele. Ele é a figura assim do povão mesmo. Ele é aquele cara, aquele tiozão. Ele é aquele, provavelmente você deve identificar ele como um pai, como um avô que você tem na família, ou como um tio que você tem na família que parece um pouco no jeito assim. Então assim, ele cria muita identidade. Tem gente que não gosta dele, obviamente, por questões ideológicas, até mesmo por questões de não gostar dessa falta de estética do Bolsonaro, tá? E aí você pode alegar que isso é um defeito ou não, mas a verdade é que o Bolsonaro ele tem uma popularidade similar ao Lula, no entanto que a eleição foi bem acirrada, mesmo com todo o aparato do establishment contra o Bolsonaro.
Sem contar nas questões que não podem ser ditas aqui no YouTube, né? Que todo mundo sabe que aconteceu no processo eleitoral, todas as polêmicas envolvendo a justiça e envolvendo a candidatura do Bolsonaro, que na nossa democracia pujante e acachapante a gente não pode falar. Então, eu acredito que o Bolsonaro ele vai passar por esse, vamos dizer assim, deserto de ser preso, até porque ele também tem muitos desafetos na área do judiciário, principalmente no STF, e principalmente existem pessoas que falam que o próprio Alexandre de Moraes ele tem algo pessoal assim com o Bolsonaro, entendeu? Eles não se batem mesmo. E aí o Xandão estaria só esperando, entre aspas, o momento certo para poder executar esse plano. A Janja deixou escapar, né, sem querer querendo, que ele deve ser preso ali por volta de abril, agora de 2024. E isso aí demonstra também muito como a nossa justiça é perfeitamente correta, honesta, trabalha aí dentro de todos os parâmetros éticos que a gente pode imaginar. Um outro ponto que eu trouxe nessa breve matéria que eu fiz é que a censura vai ser aprovada no Congresso, tá? Por que eu penso isso? Porque, de um modo geral, o político ele detesta ser cobrado como tem sido nos últimos anos. E a cobrança vem muito pela liberdade que se tem nas redes sociais de você ir lá no político e pressionar o cara e falar: ô, e aí, tá passando essa lei aqui que vai me lascar. Tá passando aqui uma regra no Congresso que eu não apoio. Tá passando aqui uma questão aí que vai contra os meus princípios morais e religiosos. Tá passando uma coisa aqui que eu acho que não vai dar certo para minha profissão ou para minha empresa, entendeu? E antes isso era restrito a quê? A grupos de lobistas, a grandes empresários que tinham contato direto com certos políticos. Só que a internet ela popularizou a pressão política. E aí a pressão aumentou muito em cima de políticos, principalmente do Congresso. E isso é muito ruim para eles. Eles não gostam disso. E aí você junta a fome com a vontade de comer quando você observa que os jornalistas também eles perderam o monopólio da verdade. Tá? Hoje em dia as pessoas consomem muito mais notícias aí pela internet e tudo mais do que antigamente. E a relevância de canais de TV ou, entre aspas, de fontes tradicionais de informação, ela caiu bastante. E eles querem voltar a ter esse monopólio, justamente impedindo que as pessoas tenham acesso à informação e divulguem isso de forma livremente. Tá? E aí você junta o interesse político com o interesse de jornalistas que querem que a notícia volte a somente ser divulgada por quem tem crachá de jornalista. E aí eu acredito sim que pode ser que passe, até porque também tem a eleição, né, para prefeito e vereador, e existem muitos interesses aí em jogo nessas eleições municipais. Adiante também eu penso assim que mesmo o Bolsonaro, depois de preso, ele ainda vai continuar na boca das pessoas, tá? Primeiro porque os isentões e os jornalistas adoram falar mal do Bolsonaro. Meio que se tornou um vício. E os jornalistas, principalmente os jornalistas de canais de televisão que estão vendidos para a verba de publicidade do governo, eles adoram usar o Bolsonaro como uma cortina de fumaça para alguma merda que o governo faça, como aumento de impostos, que é basicamente o que o governo tem feito desde quando ele assumiu no começo aí de 2023. Então eu acredito o seguinte: o Bolsonaro ele ainda vai continuar aí no foco da mídia mesmo depois de estar preso, porque a mídia não, jornalista não vai cansar de falar mal do Bolsonaro, entende? Vocês precisam entender que o jornalista ele detesta o Bolsonaro, além do fato do Bolsonaro ser esse cara tosco
Isso aí é um artifício, é um argumento que eles usam para denegrir um pouco a imagem do Bolsonaro. Mas eles detestam o Bolsonaro, primeiro que o Bolsonaro cortou muito da verba publicitária, da verba artística, e principalmente Lei Rouanet, etc. Que do meu ponto de vista, tá? Não foi uma decisão 100% acertada do Bolsonaro, não. Ele deveria ter usado essa lei para poder fomentar aí setores da cultura que fossem da direita. Obviamente que talvez muitos não aceitaram para não querer se envolver com o governo, porque a direita tem muito isso, mas deveria ter usado para quem quisesse usar essa verba, porque, cara, o imposto já foi coletado, o dinheiro não vai voltar para você, o governo já te roubou depois que ele pega o imposto. Então, não adianta você achar, não, mas não pode gastar, porque senão... Cara, o dinheiro já tá lá, tá? E como eu falei, o Bolsonaro ele é muito bom como uma cortina de fumaça para quando o governo surgir alguma notícia ruim do governo Lula, principalmente da área econômica. Aí surge de novo a história do Rolex. Aí eles resgatam lá do fundo do baú a história do leite condensado. Vocês lembram dessa história, né? Então, assim, o Bolsonaro ele é usado muito como cortina de fumaça para os erros que o governo do PT comete. E aí tem muito liberal, né? Liberal é complicado, tem hora. Que são os isentões aí. Tem muito liberal que fala que isso é culpa do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele fez muita coisa errada e aí a esquerda usa ele como cortina de fumaça e consegue ofuscar os erros deles. Cara, se você não quer ter um protagonismo político, ou se você não tem capacidade de ter um protagonismo político, você não pode embarrear quem tem, que é o caso do Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele é um fenômeno de popularidade igual o Lula. E não dá pra você simplesmente pegar o Bolsonaro, esconder ele e fingir que ele não existe. Os próprios jornalistas não conseguem, entendeu? Eles ficam com abstinência de falar mal do Bolsonaro. Eu acho, né, que eles ficam com abstinência de falar mal do Bolsonaro se não tiver nada pra falar dele, entendeu? Eles vão inventar alguma coisa, vão resgatar uma história antiga que eles criaram pra poder falar mal do Bolsonaro, tá? E aí, falando já dos liberais e da galera do Centrão, né? As eleições municipais, ela vai ter aí o maior vitorioso, o Centrão, tá? Em 2024. O pleito municipal, ele sempre foi focado em soluções locais para problemas como criminalidade, saúde, educação, trânsito. E por que eu trago isso? Você que mora aí numa cidade onde tem eleições municipais... você não vai querer saber, muitas vezes, ou você não vai saber mesmo, se o candidato que você vai votar lá para vereador, se ele defende algum tipo de pauta ideológica, por exemplo, com relação a ideologia de gênero, ou se ele defende alguma coisa relacionada à esquerda, ou se ele defende alguma coisa relacionada à direita, ou se ele defende o porte aí de armas, ou se ele não... Você não vai querer saber isso. Você quer saber o seguinte: olha, eu tenho a rua que eu moro, que ela tá toda esburacada. Você vai resolver esse problema? A escola que eu levo o meu filho, ela tá caindo aos pedaços. Você vai reformar a escola? E esse tipo de problema que é tratado em eleições municipais. E aí, nesse ponto, o Centrão é o que consegue ter mais proeminência por ser mais pragmático. O Centrão não tá ligando para a pauta ideológica, ele tá ligando para fingir que vai resolver o problema da população, para conseguir votos, e depois passar 4 anos esquecendo que a população existe. O Centrão é isso, entendeu? As pautas ideológicas ficam em segundo plano. E isso já concede vantagem para a galera do Centrão. Agora, em centros cosmopolitas, aí São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, essas grandes cidades brasileiras, a ideologia vai ter um papel relevante, tá? E nesse sentido, os isentões e liberais, eles vão ajudar muito a esquerda
entendeu? Ou vão ajudar o Centrão. Eles vão ajudar o Centrão se mantendo ali com uma postura mais pragmática, com uma postura não tão ligada a questões ideológicas, ou eles vão tirar voto da direita e ajudar a esquerda a eleger um candidato deles. Você tá entendendo? Então, eu acho que mais ou menos vai ser esse panorama que a gente vai ter nas eleições municipais de 2024. E aí um ponto final, que eu tratei nesse artigo, que é a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Surgiu recentemente, esse artigo eu fiz depois, aliás, desculpa, eu fiz antes de sair a notícia lá da Suprema Corte do Estado do Colorado, que impediu o Trump de concorrer no Estado do Colorado. O Trump ele continua sendo candidato dos republicanos, mas a decisão da Suprema Corte do Colorado foi que ele não poderá constar nas cédulas do Estado. Tá? E aí o Trump recorreu para a Suprema Corte, que ele que ele não acha correta essa decisão e tudo mais, mas parece que não vai dar tempo de ser julgado esse recurso e parece então que o Trump realmente não vai poder ser votado no Colorado. Mas como as eleições americanas são por colégios eleitorais, o Trump ele não vai perder tanto assim, principalmente porque o Colorado não é um dos maiores estados com colégios eleitorais e também porque ele tem os outros estados que ele pode concorrer normalmente. Tá? Não é um único estado que vai definir isso. É lógico que é uma baita de uma injustiça, é uma perseguição judiciária, assim como é feito no Brasil, é feito lá nos Estados Unidos. O Brasil e os Estados Unidos têm muito paralelo com relação à política, até porque, infelizmente, os brasileiros têm importado muito das porcarias que eles inventam lá nos Estados Unidos. E a esquerda tem feito isso, tá? Muita gente fala que a direita, que é muito ligada aos Estados Unidos. Não, quem tem feito isso muito é a esquerda. Pauta woke, que são as pautas lacradoras, né? Pautas ESG, essas coisas todas vêm dessa galerinha aí, da esquerda. Então, a gente precisa entender que o Trump ele é uma força muito grande lá nos Estados Unidos. O Joe Biden cometeu muitos erros sérios para o eleitorado americano. A questão da inflação, os Estados Unidos viveu aí uma inflação que eles nunca tinham visto antes na vida. Aí os juros precisaram subir nos Estados Unidos, tudo ficou mais caro. E as pessoas não tinham dinheiro para comprar, assim, não é que não tinham dinheiro para comprar, que o americano tem dinheiro. O problema é que para os padrões deles, eles não estavam acostumados com uma inflação a 5% ao mês. Para o Brasil isso aqui é céu de brigadeiro, uma inflação a 5%, mas nos Estados Unidos é uma coisa séria. Então, assim, isso assustou o americano médio. Além das pataquadas geopolíticas do Biden, na questão do Afeganistão, na retirada de tropas do Afeganistão, a guerra da Ucrânia, a guerra de Israel, o ataque do Hamas, a capacidade que o Irã teve de fazer uma operação de contra-inteligência para cegar a inteligência israelense e a inteligência americana, para que eles conseguissem fazer o ataque do dia 7 de outubro. E o enfraquecimento da influência dos Estados Unidos mundo afora. E isso tem pegado muito para o Joe Biden contra ele. Então, o Trump está vindo como força, e considerando a aliança que o Trump tem com o Bolsonaro, que é uma aliança que vai além da política, tá? A família do Bolsonaro é próxima aí da família do Trump e tudo mais. Isso pode mudar o cenário aqui para o Brasil para 2026. Se vai mudar ou não, a gente precisa esperar. Como eu falei, você não consegue adivinhar o futuro. Aqui a gente está estimando que pode acontecer em 2024. O Itamaraty, depois que eu escrevi esse artigo, o Itamaraty lançou uma declaração que se o Trump ganhar lá nos Estados Unidos, as relações entre o Brasil e os Estados Unidos vão continuar a mesma. Por que eles falam isso? Porque, né, eles já querem acenar para o Trump, falar,
A gente aqui é amigo de vocês também. A gente é amigo dos russos, a gente é amigo dos chineses, mas a gente é amigo de vocês também, entendeu? A gente não quer atrapalhar nada, não quer fazer nada contra vocês. Só que o problema do Trump ser eleito é porque o Trump ele tem essa relação mais próxima com o Bolsonaro. E isso tende a deixar o Bolsonaro numa posição mais favorável com relação ao Brasil. Aí vai ter gente que vai falar: ah, Spartan, você é um nacionalista, mas fica aí torcendo para que o Trump seja eleito para ele interferir na política brasileira. Meu amigo, isso acontece desde quando o Brasil é Brasil, tá? Porque posturas geopolíticas equivocadas da diplomacia brasileira, do Itamaraty e das Forças Armadas brasileiras levaram o Brasil a essa posição de vassalo geopolítico dos Estados Unidos. Agora o Lula está tentando mudar isso aí. Isso eu preciso reconhecer, ele está tentando mudar. Está querendo trocar os Estados Unidos pela China, mas continuar sendo um vassalo. Entendeu? Então, não dá para você colocar, como é que eu vou dizer, o Brasil como, o Brasil precisa ser independente, o Brasil precisa ter força. Você precisa encarar o mundo real. E o mundo real é esse. Quer dizer que eu gosto disso? Não, não gosto. E inclusive eu já fiz muitas críticas aos Estados Unidos. Se você me acompanha no Twitter, você vai ver. Se você não me acompanha, me segue lá que você vai ver as minhas críticas. Sempre faço críticas aos Estados Unidos, faço crítica aos chineses. Inclusive a bio do meu perfil, se você olhar, deixa eu pegar aqui. A bio fala, ó, que não adianta combater o imperialismo se sujeitando ao outro. E é exatamente o que eu penso. Não adianta você querer se livrar aí do tio Sam malvadão do norte e se entregar pro dragão que fica lá do outro lado do mundo. Não adianta. O Brasil precisa ser independente e ter a sua autonomia, a sua soberania para tomar as suas próprias decisões, independente dos países. A gente vive num mundo onde nada é tão independente assim, mas você chega ao ponto de que o Brasil está tendo aí que obedecer piamente, o Kim Paim fala muito disso, obedecer piamente aí a pauta ESG, questão climática, tá tendo aí que seguir protocolos de proteção do clima, etc. Sendo que os próprios países estão investindo num aumento de produção de petróleo, saiu no último vídeo aí do Kim Paim, porque eles estão vendo que o preço do petróleo tende a subir nos próximos meses, somente com a instabilidade no Oriente Médio aumentando. Poxa, vamos produzir petróleo que a gente vai vender. A gente está produzindo agora que está barato e a gente vai vender. A gente vai fazer o preço subir, até porque os países da OPEP fazem muito isso. Jogam, retendo produção para que o preço suba para depois eles vender. Entendeu? É assim que o mundo funciona, é assim que o mundo gira. Você não acha isso certo? Pois é. Se o Brasil tivesse uma independência energética de fato, por decidir o seu próprio destino energético, e vale ressaltar, o Brasil é extremamente sustentável do ponto de vista energético. O Brasil é um país que tem a matriz energética mais diversa do mundo. E os países europeus, os Estados Unidos, a China não, porque a China não tá nem aí para isso. Mas os países europeus, principalmente, e os Estados Unidos, ficam querendo dar lição de moral pro Brasil. Entende? E aí colocam um presidente fraco, apoiam a eleição de um presidente fraco, justamente para manter ele ali na coleirinha, que é o que a Europa e os Estados Unidos têm feito com o Brasil. Ah, mas Spartan, você falou que o Lula está querendo se aliar com os chineses. Sim, ele quer. Mas querer é uma coisa, poder é outra. E ele ainda tem que responder também aos fiéis que garantiram ele assumir o cargo como presidente. Então, assim, ele não pode meio que romper de vez com essa galera. E aí de vai e volta e meia, ele tem que fazer um aceno, ele tem que igual aumentar o imposto do combustível e tacar lá a Miriam Leitão para falar: não, mas olha só, aumentar o imposto sobre combustível é bom porque ajuda o meio ambiente, as pessoas vão consumir menos combustíveis.
E aí o trouxa do brasileiro tem que engolir uma narrativa dessa, tá? Então assim, pessoal, basicamente o que eu tinha para falar para vocês é isso. O Brasil ele tá indo na contramão do mundo, seja nessa questão de ESG, até porque o Brasil já consolidou uma matriz energética diversa, entende? O Brasil não precisa ficar dando satisfação sobre sustentabilidade. O Brasil é um país extremamente ecologicamente correto. E também um outro ponto é que o Brasil ele está indo na contramão com relação também ao multilateralismo, né? Os países hoje estão priorizando muito mais as relações bilaterais, acordos bilaterais. E não, o Itamaraty quer usar o soft power do Brasil para poder ter, vamos dizer assim, a influência do Brasil espalhada aí por várias localidades do mundo, só que aí o Brasil fica refém de organismos internacionais, como a ONU, que nunca deu nada pro Brasil. O Brasil até hoje não tem uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Agora, com Lula, o Brasil não vai conseguir entrar na OCDE, porque os princípios econômicos do Lula não são muito confiáveis. E o Brasil nunca conseguiu nada da ONU. Mas não, o Lula tá lá. Nós vamos continuar tentando uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. Aí o Brasil fica lá, ajoelhando para a pauta das Nações Unidas, das subagências das Nações Unidas, entendeu? E os interesses do Brasil, pelo Brasil, para que o Brasil tenha mais riqueza, para que o povo tenha uma vida melhor, para que o Brasil tenha mais influência de fato no cenário geopolítico mundial, fica aí para terceiro, quarto, quinto, 10º plano. E aí o Brasil está na contramão, mais uma vez, do restante da humanidade. Era isso que eu tinha para dizer para vocês, essa é a perspectiva que eu tenho aí para 2024. Não vai ser um ano fácil, mas a gente vai tentar tancar, assim como a gente tentou tancar 2022, que foi difícil pra caramba. Esse ano de 2023 também não foi fácil. E vamos lá, filho. A gente vai tancando um ano após o outro, como a gente fala, né? E é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha o vídeo. Siga aí o meu Twitter. Siga... Eu tenho o TikTok também, tá? Lá eu faço uns videozinhos mais curtos. Se você quiser, pode seguir lá também. Tem o meu site aí, sociedadeinteligente.com, que vocês viram. Sigam, um abraço a todos, feliz 2024, é difícil, mas com Deus no coração e com força, com determinação, a gente consegue sobreviver, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.